Bom dia, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, por mais uma oportunidade que nós temos de, nesta manhã, estudarmos a palavra do Senhor. Eu gostaria novamente de agradecer a oportunidade que tenho de estudar a palavra junto com os irmãos e de poder entrar na casa de vocês, de poder desfrutar desse privilégio. E que nós juntos, nesta manhã, possamos ser ricamente abençoados pelo Senhor, que Ele fale ao nosso coração. E assim, nos preparando para esse momento, vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos, vamos buscar a presença do Senhor. Querido Deus e Pai, nós te louvamos de todo o nosso coração por esta oportunidade bendita que temos, ó Deus, de estudarmos a Tua palavra, de falarmos contigo, de colocarmos as nossas vidas no Teu altar e suplicar agora, Deus, a instrução vinda da parte do Senhor através do Teu Santo Espírito, movendo o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, Deus, a entender a Tua vontade para nossas vidas. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela vida dos meus irmãos, pela nossa vida, pela vida da minha família, e por termos, ó Deus, a liberdade, ainda que separados, ó Deus, por este momento que estamos vivendo, nós temos a liberdade de, através das mídias sociais, estudarmos a Tua palavra. Que o calor, ó Deus, do Teu Santo Espírito, a Tua misericórdia maravilhosa, a Tua graça, ó Deus, alcance o nosso coração nesta manhã, falando poderosamente através da Tua palavra. Ajuda, meu Deus, a ministrar este estudo junto com os meus irmãos, que o Senhor, através do poder do Teu Santo Espírito, nos traga iluminação, entendimento, e que com fé e vontade voltada para fazer cumprir a Tua vontade, através da Tua palavra em nossas vidas, possamos ser edificados, transformados, alimentados, para mais uma jornada, Deus, que temos diante de nós, a cada dia de nossas vidas. Recebe a minha oração, a minha súplica, tem misericórdia de nós, oramos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Muito bem, irmãos. Estamos na lição número 16, as boas obras. Lembrando que nós estamos estudando a Confissão de Westminster e temos visto, através as últimas lições, a vocação eficaz, a justificação, a adoção, a santificação, a fé salvadora, o arrependimento para a vida e agora as boas obras, que é o resultado prático de tudo aquilo que temos aprendido, na verdade. Quando alcançados pela graça, agora, de modo prático, vamos colocar com a motivação certa, que é inspirados pelo Espírito, no sentido de nos levar, nos constranger a viver uma vida de santidade, mostrarmos isso ao mundo através das nossas obras, boas obras que foram criadas por Deus desde a eternidade. É assim que os textos vão nos mostrar. É importante que você então tenha a sua Bíblia e acompanhe os textos que vamos falar. Na introdução temos a palavra de Tito, capítulo 2, 11 e 14, onde ele diz no verso 14: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Veja que foi para isso que Deus nos salvou. Deus reuniu o seu povo, Deus chamou o seu povo, Deus elegeu o seu povo para remir-nos de todo pecado, de toda iniquidade, nos purificar através do sangue de Cristo, um povo para si mesmo, um povo zeloso de boas obras. Então Deus nos chama para sermos zelosos e praticarmos as boas obras, conforme Tito nos ensina. Então o povo de Deus precisa expressar a sua fé concretamente por meio das boas obras. Nós temos nos estudos que temos ministrado nos últimos domingos, falado a respeito da fé, a respeito da justificação, a respeito da santificação, do chamado de Deus. Agora vamos colocar em prática. Se já não temos colocado, devemos colocar em prática aquilo que temos recebido da parte do Senhor. O povo de Deus então precisa expressar a sua fé concretamente por meio das boas obras. É dever de todos os homens sobre a terra praticar boas obras em favor do próximo. E especialmente o povo de Deus não pode faltar nesta questão. É fato que há muitas pessoas que, mesmo não sendo cristãs, praticam boas obras.
se preocupam com o bem-estar do próximo, com as questões, especialmente agora que estamos vivendo essa questão da pandemia. Muitas pessoas, mesmo não sendo cristãs, têm se levantado para ajudar, para consolar na forma deles e, enfim, trazer algum alívio, mesmo do ponto de vista material, com relação às necessidades que estão prementes em nossa sociedade nos dias de hoje. Mas especialmente o povo de Deus não pode faltar nessa questão. É uma ordenança da parte do Senhor. Deus espera de nós, o Evangelho de Cristo exige de nós uma reação, uma ação, uma atitude, uma resposta à nossa salvação, aquilo que Cristo fez por nós e mostrando que nós fomos transformados e assim, praticando as boas obras, evidenciamos a obra de Cristo em nossas vidas. 1 Timóteo 5,8 nos diz o seguinte: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Olha que coisa tremenda que Timóteo fala aqui. Aquele que não tem expressado isso, tem negado a fé e é pior que o descrente. Gálatas 6,10 diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Nós somos chamados, então, para expressarmos a nossa fé como forma de gratidão e aproveitando a oportunidade que temos todos os dias, na verdade, de diversas maneiras, não só do ponto de vista da caridade, mas também nos nossos relacionamentos, seja no trabalho, seja no nosso lar, seja na escola, na condução, ao pegarmos um transporte coletivo, enfim, de diversas formas no dia a dia de nossas vidas, no cotidiano, expressarmos a nossa fé através da nossa forma de nos comunicar, de falar e de se sensibilizar pelas necessidades dos outros e também nos nossos relacionamentos. O texto básico da nossa lição de hoje está lá em Tiago 2, 14 e 17. Nós vamos ter vários textos que nós vamos discorrer durante a aula desta manhã, mas eu quero começar com o que está no nosso livro e que está lá em Tiago 2, 14 e 17, onde diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Muito bem, qual é o contexto desse texto? Nós vemos que a carta de Tiago, a igreja da dispersão, ela foi escrita aos judeus que estavam afastados de Jerusalém, tinham saído da sua terra, estavam espalhados e havia necessidade, então, de que eles tivessem a informação vinda da parte de Tiago, esclarecendo algumas situações necessárias, ensinos necessários, para que eles pudessem demonstrar de fato a sua fé. Porque eles estavam acostumados, quando estavam convivendo juntos em Israel, em Jerusalém, a prestar o seu culto no templo, onde eles se reuniam e ali prestavam o seu culto, ofereciam o sacrifício e assim por diante. Agora afastados e dispersos, portanto, longe do templo, já há alguns anos, porque esta carta foi escrita mais ou menos por volta dos anos 40 depois de Cristo, eles agora se reuniam em sinagogas. E ali eles prestavam o seu culto. Veja que eles consideravam suficiente estarem ali, já que não poderiam e não podiam oferecer seus sacrifícios lá no templo. Então, eles entendiam que provavelmente estarem ali já era suficiente. Cumprir com os rituais ou com a sua simples estada ou frequentando a sinagoga e cumprindo com esse ritual já era o suficiente. Como cristãos, se reuniam muitos deles nas sinagogas. E havia então essas questões, e eram também perseguidos de certa forma pelos próprios judeus. Então, Tiago escreve esta carta para esclarecer a esses irmãos o proveito que eles tinham de ter em relação à fé,
se eles não exercessem as obras, se eles não praticassem as obras, se não tivessem boas obras. Não era simplesmente o fato de serem chamados cristãos, encontrarem-se, por exemplo, numa situação corriqueira, estarem a caminho, por exemplo, da sinagoga, encontrassem lá com uma pessoa, um casal, por exemplo, com necessidades, visto claramente com necessidades, passando fome, com frio, sabendo das suas necessidades, simplesmente cumprimentando e dando a eles apenas uma saudação, sabendo das suas necessidades, não atentando para elas, não colocando a mão no bolso e fazendo alguma coisa no sentido de ajudá-los, simplesmente dar uma saudação, sem contudo lhes dar aquilo que era necessário para eles. Que proveito haveria nisso? Que proveito a fé ela tem quando não colocada em prática dessa forma? Então, Tiago afirma, assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. E ele ainda vai mais longe, lá no capítulo 4, verso 17, ele diz assim, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Nós, como crentes que temos o conhecimento da verdade, que fomos alcançados pelo Evangelho, que temos esta bênção em nossas vidas, devemos não apenas pregar as boas novas do Senhor Jesus, levando a salvação, mas também, juntamente com elas, ao sabermos das necessidades, sermos sensíveis a elas, especialmente aos da família da fé, como já falamos. Temos sensibilidade para com os nossos irmãos, para com os da nossa casa, para com os da nossa família, expressando assim a gratidão a Deus pelo Evangelho e reconhecendo que somos das nossas fraquezas e pecados, tendo sido perdoados por Deus, não só falarmos desta maravilhosa graça, mas expressarmos isto também através da ajuda, da caridade, do bom relacionamento, da forma mansa e de forma a respeitar e conversar de forma agradável, onde a nossa conversa seja agradável, transmita graça aos que ouvem, no ponto de vista da nossa comunicação e de como nós estamos nos relacionando com as pessoas. E temos então que, sabendo disso, praticarmos isso, porque aquele que não faz isso, nisso está pecando. Então, diante de um mundo tão apático e individualista como é o nosso hoje, o presente assunto torna por demais oportuno, constituindo-se num grande desafio para o povo de Deus. Certamente essa questão que foi levada em consideração e abordada pelos nossos irmãos da Assembleia de Westminster em 1643, naquela ocasião, eles também tinham dificuldades e problemas relacionados com a questão do exercício da fé do ponto de vista prático. E é por isso também que eles se preocuparam em colocarem de forma prática, escrita, nesses capítulos onde eles falam a respeito das boas obras, levando em consideração todos os textos que a Bíblia nos ensina a respeito disso. Então vejamos o que a Bíblia diz sobre esse tema. Primeiro, as boas obras são ordenadas nas Sagradas Escrituras. Então, qual é a nossa regra de fé e prática? A palavra de Deus. Então, o que as Escrituras nos falam a respeito da questão das boas obras? Seriam as boas obras o principal motivo ou a razão da nossa salvação? É por meio das boas obras que nós somos salvos? Por que nós devemos praticar as boas obras? Às vezes há confusão em relação a isso, e há muita confusão, na verdade, em relação a isso, onde muitas religiões, por exemplo, creem que as boas obras são suficientes para que eles cheguem à sua salvação. Eu acredito que há também, até no meio cristão, pessoas confusas em relação a isso. Mas o que a palavra de Deus diz a respeito das ordenanças dela em relação às boas obras? O que ela nos ensina de fato e de verdade? Atos 20:35 diz: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Veja que a palavra de Deus nos ensina que é mais feliz, é muito melhor você ter a possibilidade de ajudar do que receber. Não que receber seja humilhante ou que haja alguma desvantagem em relação a isso. Obviamente que seria muito bom se todos nós, de fato, não precisássemos ter essa questão colocada
dessa forma, no sentido de que todos nós, de uma forma ou de outra, carecemos de alguma coisa, especialmente no caso das pessoas mais necessitadas. Temos o privilégio e a oportunidade de quem pode ajudar, ainda que com pouco, ajudar, porque é muito bom poder ajudar. Há umas questões relacionadas com processos depressivos e coisas relacionadas com os relacionamentos humanos, onde até psicólogos colocam a questão da ajuda, de ações comunitárias e tudo mais, trazendo um benefício para a pessoa. Do ponto de vista, vamos dizer, do caráter humano, humanitário em relação aos nossos relacionamentos de uns para com os outros. A palavra de Deus não fica atrás disso, porque o Senhor Jesus nos ordena que é mais bem-aventurado dar do que receber. Timóteo 6, 17 e 18 exorta aos ricos do presente século, diz Timóteo, Paulo a Timóteo, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Veja que há uma exortação àqueles que têm mais condições de se disporem, né, e não depositarem a sua confiança nessa questão da riqueza, porque ela é instável. Vejam hoje, né, quem podia imaginar a situação que nós estamos vivendo? A crise atingiu a todos, aos mais abastados e aos menos abastados. Todos foram colocados no mesmo nível. Mas ele recomenda que nós devemos confiar e colocar a nossa confiança, a nossa esperança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente. E assim, com alegria, pratiquemos o bem, todos nós, ainda mais os que têm possibilidade, e sejamos generosos em darmos, sejamos prontos a darmos e repartir aquilo que temos. Hebreus 13, de 1 a 3 diz, seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade. Veja que não apenas na questão da caridade, no sentido de ajuda material, mas também na hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fossem os maltratados. Então, o autor da carta aos Hebreus recomenda os cuidados que nós devemos ter com toda a sociedade, a começar da nossa própria casa, e temos sensibilidade para as necessidades que a nossa sociedade tem e carece demais, especialmente o nosso país. Então temos muito, muito trabalho à frente e precisamos vencer as barreiras que podem estar no nosso coração, relacionado com o que fazer em relação a essas questões que nós temos diante de nós, as mais prementes, muitas delas muito perto de nós. Devemos então ter um coração sensível e agirmos com um amor fraternal. Em segundo lugar, as boas obras devem ser fruto da verdadeira fé. Então, nós vamos trabalhar nesse aspecto a questão da efetuarmos as boas obras, ou fazermos as boas obras, ou praticarmos as boas obras como fruto da nossa verdadeira fé. Veja aqui 1 Coríntios 13:3, Paulo escrevendo aos Coríntios, nesse capítulo especialmente falando sobre amor, ele diz no versículo 13, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Veja que Paulo, ele exagera de modo proposital essa questão que ainda que eu entregue todos os meus bens aos pobres e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, o amor baseado naquilo que temos conhecido da palavra de Deus, como expressão verdadeira daquilo que Deus fez por nós. As nossas ações, aquilo que praticamos, se não tiver amor, se não for feito com a motivação correta, de nada vale. Então, as obras que devem ser feitas não devem ser feitas simplesmente por um motivo de fama ou de poder. Não. O motivo deve ser em gratidão àquilo que Deus fez por nós por meio de Cristo, em amor, por termos o amor de Deus em nosso coração, fruto da graça colocada por o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através da justificação, da nossa eleição, da nossa redenção e da certeza da habitação do Seu Espírito que nos leva, que nos motiva à forma correta de
praticarmos as boas obras, de nos sensibilizarmos com aqueles que têm necessidade, das mais diversas. E assim, por amor, assim sim, isso se aproveitaria. Então, essa é um dos textos mais importantes da palavra de Deus no que se refere a essa questão do esforço que temos que ter para fazermos as boas obras, mas com a motivação correta, em amor. Efésios 2,10 deixa ainda mais clara a questão das boas obras, porque, voltando ao versículo 8, que não está aqui, mas que todos nós conhecemos muito bem, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras. Paulo deixa muito claro em Efésios, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas, no versículo 10 ele diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para o quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, nós somos salvos para que possamos realizar as boas obras. Somos criados em Cristo Jesus, redimidos em Cristo Jesus, para as boas obras, como consequência da nossa fé em Deus. Tiago 2,26 ainda diz, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, é uma consequência natural. Se você tem de fato a verdadeira fé, a fé salvadora, que nós já estudamos, a verdadeira fé salvadora, se você provou de fato do novo nascimento em Cristo e possui de fato a fé salvadora, é uma consequência da sua fé o praticar as boas obras. Porque a fé sem obras é morta. Em terceiro lugar, as boas obras são insuficientes para garantir a misericórdia divina. Então, agora, ratificando, confirmando aquilo que nós falamos no item 2, ele mostra que as obras, os textos mostram que as obras são insuficientes para garantir a misericórdia divina. Alguém poderia dizer, mas por que as obras não são suficientes? Porque aquilo que Cristo fez por nós, de forma nenhuma, poderia ser coberto ou poderia ser substituído por obra nenhuma, uma vez que nós, embora salvos por Jesus, ou mesmo que tenhamos crido em Cristo e façamos o melhor que possamos fazer, não seriam suficientes para substituir aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Lucas 17,10 diz assim, assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então, agora transformados em servos, e com a nossa gratidão a Deus, sendo levados pelo seu Espírito a praticarmos as boas obras, por mais que façamos, não fazemos mais do que aquilo que devíamos fazer. É isso que esse texto nos mostra. Portanto, o nosso esforço deve ser de fato feito por amor àquilo que Deus fez por nós. O que Deus fez por nós foi tremendo, e quando nós olhamos para nós mesmos e vendo aquilo que Ele fez por nós, diante daquilo que temos ao nosso redor, e da nossa condição, ainda que redimidos, de pecadores e imperfeitos como somos, tudo aquilo que fazemos, por mais que façamos, ainda é apenas aquilo que devemos fazer. Romanos 3, 19 a 20 diz, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, além das questões das obras de caridade e tudo mais, mesmo aquele nosso comportamento, ainda que seja do ponto de vista moral, cumprindo as leis morais, a palavra de Deus nos diz claramente de que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca. Ou seja, qual é a virtude da lei? É em mostrar que nós somos culpáveis perante Deus, que somos pecadores diante de Deus. Então, ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Quer dizer, por mais que você se esforce em guardar as leis morais, assim mesmo você não será justificado diante dele por as obras da lei. Mas, por quê? Porque em razão desta lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, o Senhor Jesus cumpriu completamente a lei. Que só por meio dele é que nós podemos ser justificados do nosso pecado. Gálatas 2,16 diz, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja,
Novamente, o apóstolo Paulo agora, falando novamente aos judeus que estavam na Galácia e sendo influenciados pelos judeus que achavam que ainda da graça de Cristo, além de Cristo, precisavam ainda guardar a lei, sem a qual eles não seriam salvos, como por exemplo praticando a circuncisão. Então, Paulo os repreende, os exorta, né, com esta carta, e neste versículo ele diz, ó, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. O ponto 4, em quarto lugar, as boas obras devem ser praticadas visando a glória de Deus. Então, além de tudo aquilo que nós já vimos, nós devemos também praticar as boas obras para glorificar a Deus, para que as pessoas vejam que o Senhor Jesus está em nosso coração e que através da vida dele em nós, sendo nós transformados, tendo uma nova natureza, nos colocamos à disposição do Senhor e motivados pela sua graça, pelo seu amor por nós, pelo perdão dos nossos pecados, pela vida eterna e a esperança bendita do nosso coração, somos agora sensíveis à sua voz para praticarmos as boas obras e assim glorificarmos ao nosso Deus. Para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Então, Mateus 5,16 diz assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. As nossas boas obras é como um farol que ilumina e que mostra que somos diferentes, pelo fato de fazermos aquilo que o Senhor ordena que façamos e que nos dá prazer em fazer porque somos gratos a Ele por aquilo que Ele fez por nós. 1 Pedro 2, 11, 12, 15 nos diz assim, amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Aqui Pedro vai ainda mais longe. Ele nos exorta que somos peregrinos, somos forasteiros, estamos de passagem. E ele então nos diz para nós nos abstermos das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Vocês sabem que nós, uma vez transformados, adquirimos uma nova natureza, mas o velho homem ainda luta contra o novo homem. E há uma luta da carne com o espírito e o espírito contra a carne. De modo que nós temos uma luta constante. E ele então nos exorta a mantermos um comportamento, um exemplo, um testemunho exemplar. Tenhamos um procedimento no meio dos gentios de forma exemplar. Para quê? Para que naquilo que falam contra vós, ou seja, hoje principalmente, quantas coisas são ditas contra os cristãos. Os cristãos são perseguidos de diversas formas. Pela mídia, muitas vezes pelas colocações que são feitas por causa daquilo que nós professamos, no sentido de que o fazemos e muitas vezes somos colocados em xeque porque muitos têm tido um mau testemunho, têm feito coisas que não têm sido, vamos dizer, compatível com a sua fé e, portanto, trazendo um mau testemunho, escândalos. E então Pedro exorta para que não só tenhamos essas práticas no sentido de tratarmos bem as pessoas e fazermos caridade, mas no sentido da piedade, numa vida santa e reta diante de Deus e diante dos homens, nos abstemos dessas coisas que são que são da carne e contra a alma, e que, portanto, trazem prejuízo para o Evangelho e para o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, observando eles as nossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Deus um dia virá por meio de Jesus Cristo, seu Filho, para julgar. E tudo aquilo que foi feito será julgado, as obras boas, as obras más. Nós vamos ver mais para frente. E certamente haverá um testemunho de tudo aquilo que foi feito pelos cristãos. Mas desde já, quando nós colocamos a nossa vida em santidade diante de Deus e vivemos uma vida de zelo para boas obras,
estamos já glorificando a Deus através do nosso procedimento, através do nosso testemunho, fazendo a prática da nossa fé, colocando em prática a nossa fé através do nosso testemunho, da nossa sensibilidade com relação àquilo que temos que fazer, cumprindo assim a vontade de Deus e glorificando o seu nome. Portanto, assim, possamos fazer com que as pessoas fiquem caladas diante daquilo que fala a respeito de nós, muitas vezes falando sem saber, né? E não sendo justos naquilo que falam, mas ao mesmo tempo somos alertados para nos preocupar, sermos zelosos em relação ao nosso procedimento, ao nosso testemunho diante de Deus e diante dos homens. Finalmente, as boas obras são recompensadas pelo Senhor. Ora, há promessas do Senhor para nós, para que nos dão também a alegria de pensarmos e termos a esperança e também sermos recompensados. Não devemos fazer somente por conta disso, mas o Senhor se adianta nisso. E Ele nos fala em Eclesiastes 12:14, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E em Mateus 16:27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. No sentido de recompensa, de galardão, não de perdão de pecados, mas de galardão, de recompensa por aquilo que fizemos, haverão níveis de recompensa, de galardão. Portanto, você não vai ser de forma nenhuma, eu creio que não haverá de forma nenhuma nenhum tipo de constrangimento nesse aspecto, porque estaremos no mundo perfeito, sem pecado, e que o Senhor, na sua infinita sabedoria, haverá de recompensar a cada um de nós com relação àquilo que praticamos de bem, por aquilo que recebemos da parte do Senhor, e desenvolvendo a nossa salvação e a nossa santificação em prática e fazendo aquilo que agrada ao Senhor, seremos recompensados, conforme promete a sua palavra. E 1 Coríntios 15:58, o texto muito conhecido de nós, diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Diante disso, diante desse desafio que temos diante de nós, de realizarmos as obras que o Senhor fez para nós, as boas obras desde a eternidade, o que, meu irmão, você tem feito? Qual tem sido a sua motivação para realizar as boas obras? Há uma promessa de Deus para aqueles que são seus eleitos, e nós devemos olhar para Ele, olhar para frente, como lemos anteriormente, já que somos forasteiros, estamos de passagem, nos empenharmos com zelo e cumprirmos a vontade do Senhor e sermos abundantes na sua obra, porque há uma recompensa. Ele diz: olha, o vosso trabalho não é vão. Quero lembrar daquilo que o Senhor Jesus diz lá em Mateus, quando ele diz que qualquer coisa que fizemos a um dos pequeninos, um copo d'água, que fizemos, aquilo que fizemos com amor, com a motivação certa, vindo como expressão da nossa fé, qualquer um dessas ações serão recompensadas. Deus vai olhar as mínimas obras que fizemos nesse sentido, mas também aquilo que não fizemos, de certa forma, embora não sejamos condenados por isso, porque já fomos salvos e redimidos e o preço do pecado já foi pago, mas que nós tenhamos claro isso para nós. Tenhamos isso claro para nós. O nosso trabalho não é vão, ainda que seja pequeno, mas que feito com amor e com carinho, possamos fazer com a motivação certa em relação ao Senhor. E tenhamos, assim, no nosso coração, a consciência tranquila e que estamos fazendo o melhor para o Senhor. Hebreus 6,10 diz: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Vejam, Deus não é injusto no sentido de que Ele vai olhar tudo aquilo que fizemos. E do quê? E do amor que evidenciaste para com o seu nome. Então, a expressão que Paulo fez lá em 1 Coríntios 13:3 é também ratificada, é confirmada aqui nesse texto do reconhecimento que temos que ter, de fazermos as coisas, fazermos as boas obras, através do amor que recebemos de Cristo, e em amor a Ele, em retribuição e com a motivação certa, evidenciando assim para com o nosso Senhor
a quem nós servimos, aos outros. Servimos primeiramente aos da fé e também aos que estão ao nosso redor. Então, o Senhor vai nos recompensar, há uma recompensa para isso. 1 Pedro 17 diz, ora, se invocais como Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Mais uma vez, Pedro coloca aqui a nossa passagem momentânea, né, curta aqui neste mundo. E que nós tenhamos, então, a nossa vida colocada diante de Deus e que o nosso comportamento seja com temor e tremor e zelo por esse tempo que estamos peregrinando, procurando servir a Deus com alegria no nosso coração, mas também com temor e tremor, sabendo a quem estamos servindo. Apocalipse 14:13 diz, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Muitas vezes praticamos as boas obras e somos colocados diante de situações difíceis. Há muitos que realmente se afadigam em fazer a vontade do Senhor com os seus talentos, os seus dons e também com aquilo que Deus lhes deu e aproveitando todas as oportunidades e se esforçando de modo realmente a se afadigar em fazer a vontade de Deus na sua obra. A palavra do Senhor, a recompensa e testemunho do Espírito é que ao estarmos então sendo recebidos por Deus, estaremos descansando dessas fadigas, pois as suas obras irão, as nossas obras ou as obras que fizermos irão nos acompanhar. Apocalipse 22:12 ainda diz, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Muito bem, chegamos à conclusão. Mas antes de falarmos dessa conclusão, eu queria colocar diante dos irmãos que vivemos tempos difíceis, como já temos experimentado todos nós, e estamos felizes, eu creio que todos nós, e temos tido a oportunidade e o privilégio de diversas formas já contribuirmos e ajudarmos nesse tempo de pandemia. Há muitas oportunidades e nossa igreja tem se mobilizado através do Ministério de Ação Social, mas muitas pessoas têm se dedicado em ajudar de diversas formas. E toda ajuda, nesse caso, é bem-vinda. Então, há muito o que fazer e temos muitas oportunidades agora, não só para fazermos uma ação comunitária que ajude ao nosso próximo, mas também a oportunidade de falarmos de Cristo. Então, Deus ordena em sua palavra, em sua santa palavra, que pratiquemos as boas obras, não é? As boas obras devem ser fruto da verdadeira fé. Dissemos também que os crentes em Cristo são salvos para as boas obras e não salvos por meio delas. Ou seja, as boas obras são insuficientes para garantir a misericórdia divina. É pela graça que somos salvos. As boas obras devem ser praticadas visando a glória de Deus. Qual é a nossa motivação? Nós devemos ter a motivação certa. A motivação certa é glorificar a Deus através das nossas boas obras como gratidão àquilo que Deus fez por nós por meio de Cristo. As boas obras são recompensadas pelo Senhor, não como perdão de pecados ou vida eterna, mas porque Deus, considerando-as em seu Filho, é servido a aceitar e recompensar aquilo que é sincero, embora seja acompanhado de muitas fraquezas e imperfeições. Sim, nós não somos perfeitos, de modo nenhum. Fomos resgatados pelo sangue precioso de Jesus, mas continuamos pecadores. Se fizermos com sinceridade e com a motivação certa, certamente Deus irá nos recompensar. É promessa do Senhor, né? Então, nós nos colocamos diante dele, sabendo que estamos neste mundo de passagem e queremos, eu desejo que o nosso coração deve ter e fazer o melhor para o Senhor, né? E fazer o melhor para o Senhor, sabendo que Ele é servido de aceitar e recompensar aquilo que fizemos com sinceridade. Aplicação. O que eu gostaria de deixar para os irmãos depois de falarmos e abordarmos tantos textos que falam a respeito da nossa aplicação prática da nossa fé. Veja, o Evangelho exige uma transformação. Você foi alcançado pelo Evangelho, você foi transformado pelo Evangelho, nós somos transformados pelo Evangelho.
das boas novas de Jesus, a transformação exigida pelo Evangelho deve atingir a nossa vida prática. Então, se nós formos realmente transformados pelo Senhor Jesus, naturalmente, nós vamos ter uma prática daquilo que o Senhor fez em nossas vidas. E qual é, então, agora, a sua motivação para a prática das boas obras? Então, é a pergunta que eu deixo para cada um dos irmãos, para que todos nós, façamos uma autoavaliação, sempre. Todas as vezes que somos colocados diante da palavra do Senhor e que recebemos exortações da palavra do Senhor à nossa vida, nós devemos refletir a respeito dessas verdades. O que em nossa vida talvez esteja contrário àquilo que deveria ser a prática das boas obras? Será que estamos de fato cumprindo com a ordenança do Senhor de praticarmos as boas obras? Qual tem sido a nossa motivação? Tem sido sincera? Tem sido correta? Ou não temos feito nada? O que temos feito? Então, esta lição coloca diante de nós realmente uma reflexão a respeito de tudo aquilo que já temos visto e que, como cristãos, servos do Senhor Jesus, agora salvos e transformados, possamos de fato colocar em prática na nossa vida tudo aquilo que temos aprendido. Todos os domingos e todas as vezes que abrimos a palavra de Deus, somos ensinados. Que possamos de fato, com alegria no nosso coração, colocarmos em prática as boas obras que Deus fez para que nós assim a façamos. Eu quero agradecer então de coração aos irmãos que nos ouviram nesta manhã, que Deus esteja abençoando a vida de cada um e que essas palavras e a palavra do Senhor tenha atingido profundamente o seu coração e que pela misericórdia do Senhor e pela ação do seu Espírito você coloque já imediatamente, ainda hoje, a sua vida no altar do Senhor e comece a exercitar a sua fé de modo prático, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e tenham todos um feliz domingo na presença do Senhor pela glória dele. Amém.